No seu assento, rapidamente. Prometo que serei breve, mas eu preciso liberar também uma palavra para o coração de vocês. Antes que chegue o ano de 2025, estamos finalizando o ano de 2024 e a ideia é que a gente entregue tudo, se entregue por completo, para que a gente entre 2025 pronto para ser cheios novamente da presença. A palavra que está queimando em meu coração se encontra no livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 19, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Amém? Esse diálogo entre Pedro e Jesus, ele marca um fim de um ciclo na vida de Pedro e dá início a um novo ciclo. Porém, para que Pedro iniciasse esse novo ciclo em sua vida, existia um pré-requisito. É por isso que esse diálogo de Jesus é dividido em duas partes. A primeira parte é uma pergunta: tu me amas? E a segunda parte é uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Em algumas versões, essa ordem ela vai estar no imperativo, ordenando, como se estivesse dizendo: apacente as minhas ovelhas. E o problema está aqui, porque só consegue executar a missão que Jesus pede se a resposta da pergunta for positiva. Porque não tem como colocar a mão no arado ou fazer a obra de Deus sem que tenha amor. Então Pedro precisa responder positivamente para que ele consiga trabalhar na obra de Deus. Observe que sem amor não dá para servir, ou sem amor você não serve. É o que Paulo vai dizer no livro de Romanos capítulo 13, do verso 8 ao 10. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Porque quem ama cumpriu a lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou de novo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume no amor. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, você quer seguir os meus passos? Você precisa amar. Você quer gerar os frutos que eu gerei? Você precisa amar. Você quer ir para onde eu vou, Pedro? Você precisa amar como eu amei. O problema é que a referência de amor que Pedro tem é o próprio Cristo. E talvez na sua cabeça está ecoando as palavras quando ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Pedro sabia claramente que a missão de dar a vida pelas ovelhas competia somente a Jesus Cristo. Mas ele sabia que se aceitasse o pedido de Deus, de Jesus, para colocar a mão no arado, ele precisaria renunciar a algumas coisas da sua vida. Porque ele sabe que quanto mais você cresce no reino, mais diminui na terra. Quanto mais você se dedica no reino, menos você
aparece na terra. Quanto mais você produz no reino, menos você aparece na terra, e o problema está aí. Talvez o ano de 2024, muita gente pensou apenas em produzir na terra. Só que enquanto mais você produz na terra, menos você aparece no reino. E talvez o peso do chamado é esse, porque quem é chamado para colocar a mão no arado, precisa crescer mais no reino e diminuir na terra. O ano de 2024, aleluia, está acabando, mas o ano de 2025 está chegando com um convite que você não pode recusar: produzir no reino, plantar no reino, colher no reino, olhar mais para o reino e esquecer mais a terra. O ano de 2025 é o ano de Davi, o ano de servir, aleluia, e cumprir a vontade de Deus. Pedro está prestes a tomar uma decisão que vai mudar o seu ciclo. Só que o momento que Pedro está vivendo agora, nesse diálogo, não é um momento muito bom. Pedro está vivendo um declínio muito grande. Mas antes de falar desse terceiro ciclo, eu preciso apresentar para vocês 3 fases da vida de Pedro e já entrego. A primeira fase da vida de Pedro é um Pedro antes de Cristo, um Pedro sem Cristo. E quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Não um simples, mas um excelente pescador de peixes. Pedro sabia tudo sobre o mar, toda a ciência ele dominava. Vocês conhecem a história dele muito bem. Pedro sabia qual o melhor tipo de barco, qual a melhor rede. Pedro sabia olhar o vento, as águas, as fases da lua e sabia exatamente onde o peixe estava. O problema é que quando você está antes de Cristo ou sem Cristo, você acha que tudo que você consegue é pela força do seu próprio braço. E quando começa a surgir os problemas, você comete os erros de achar que você mesmo vai ter a capacidade de resolver esse problema. Quais são as decisões erradas que você pode tomar? Pedro dobra o horário de trabalho, porque toda vez que ele vai, ele pesca menos do que o esperado. Então ele precisa ir mais vezes ao mar. Começa a vender os peixes mais barato, demite funcionários, não é mais tão presente em casa. A família começa a adoecer, a Bíblia diz que sua sogra adoece. Passa mais tempo no mar do que em casa. Aí começa a faltar culto, não devolve mais o dízimo. É Pedro sem Cristo. Mas um dia, Cristo resolve aparecer no local de trabalho de Pedro. E ele chega conhecendo exatamente qual é a situação que Pedro está vivendo. Só que ao invés dele resolver o problema de Pedro, ele vai pedir para uma pessoa que está passando por um período difícil o barco emprestado. Ele pede o barco emprestado e me deixe conjecturar. Talvez ele comece a ensinar a Pedro sobre pescaria. O homem que dominava toda a ciência do mar. Jesus agora está sobre o barco e diz: Pedro, eu vou te ensinar a pescar hoje. E ele começa: a primeira lição, Pedro, de um pescador qual é? Talvez Pedro tenha respondido: escolher as ferramentas certas, o melhor barco, a melhor rede. Ele falou: não, está errado. A primeira regra da pescaria é que eu preciso ir junto, Pedro. Se eu não estiver no barco, vai dar ruim. A segunda regra da pescaria, Pedro, qual é? Com certeza é escolher o melhor horário, ver a direção do vento e saber exatamente onde o peixe está. Jesus disse: está errado, Pedro. A segunda ordem da pescaria é você fazer exatamente aquilo que eu mando, não o que você quer. Você não vai lançar a rede como você quer, você vai lançar segundo a minha palavra. A terceira regra da pescaria, Pedro, qual é? Senhor, já errei 2, não vou arriscar a terceira. Diz para mim qual é. Os peixes que você pega, Pedro, você precisa aprender a compartilhar, porque a avareza faz com que a rede rasgue. E a quarta lição, Pedro, sobre a pescaria, você sabe qual é? Talvez Pedro responda: não sei, eu vou te falar qual é. Mais importante do que você pescar peixes é pescar homens, pescar pessoas com o teu amor, com o teu exemplo, com o teu testemunho. Para de ser avarento, pensar só em você. Você precisa compartilhar amor por onde quer que você ande. Pedro entende o recado. E agora ele sai do primeiro ciclo e entra no segundo ciclo da sua vida. Pedro agora não anda mais sozinho, começa a andar com Cristo.
E a primeira vez que Pedro começa a andar com Cristo, já tem a primeira experiência de pescar uma quantidade de peixes que nunca havia pescado antes. Pedro começa agora a reparar os problemas da sua vida. A doença que havia em casa é curada, vai embora. Pedro cura a sua sogra. E agora Pedro começa a andar com Jesus e começa a viver milagres, começa a ver milagres, começa a respirar milagres, começa a vestir milagres, começa a dirigir milagres, começa a morar em milagres, começa a trabalhar em milagres, começa a frutificar milagres. Alguém já entendeu a mensagem? O ano de 2024 talvez foi o ano que você plantou muitas coisas, mas no ano de 2025 você vai viver que nem Pedro, vivendo milagre, andando em milagre, dirigindo milagre, vivendo em milagre, porque você decidiu ouvir a voz de Deus. Aleluia! O tempo passa e Jesus precisa cumprir o seu propósito. O bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Enquanto Jesus está indo cumprir o seu propósito, Pedro está declinando no seu. Porque Jesus agora está sendo amarrado e levado para o Gólgota. E Pedro achava que estar perto de Jesus era estar junto, e não era. O que nos aproxima de Cristo é justamente o amor pela obra. É continuar aquilo que Cristo começou. As mensagens que ele deixou foram muito claras. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazer discípulos, porque essa é a vontade do meu Pai. Estar junto é estar inserido na mesma obra que Cristo começou. Eu estou falando muito de obras porque vamos entrar no ano de Davi, o ano de servir e cumprir a vontade de Deus. E o problema de Pedro, que ele está perto, só que ele está cheio de dúvidas e a mente cheia de confusões. E as pessoas que estão perto começam a identificar ele simplesmente pelo fato dele ser parecido com Cristo. E o problema está aí. O fato de você andar tanto com Cristo te torna muito parecido com ele. E as pessoas começam a dizer: olha, esse daqui não era um dos que andavam com Cristo. Pedro diz: eu mesmo não. Claro que é, você fala igual a ele. Pedro diz: eu não falo não. Você se veste igual a ele. Pedro: eu não me visto não. Você anda igual a ele. Pedro diz: eu não ando não. Pedro começa a negar todas as características que Deus ou que Cristo havia colocado ele nesse segundo ciclo. E agora ele resolve voltar ao primeiro, após ter negado Cristo 3 vezes. Pedro regride ao primeiro ciclo. Olha o que diz o texto, João 21:3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Voltou. E os outros responderam: nós também vamos com você. Primeira regra da pescaria, quem lembra? Jesus tinha que ir, ele foi sozinho. Vai dar problema. Segunda regra, ele tinha que fazer exatamente aquilo que Jesus mandasse. Ele fez aquilo que ele queria fazer. Vai dar problema. A outra regra que ele quebrou: os homens que Jesus havia pescado, ele está levando de volta para o mar. Olha o que eles disseram. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Esqueceu a lição. E agora Pedro está em uma dúvida cruel. E enquanto Pedro está naquela dúvida da negação, do sofrimento, da solidão, como uma ovelha desgarrada, o diabo não perde oportunidade. E agora ele está com os olhos fitos em Pedro. É um alvo muito fácil. Uma ovelha triste, solitária, sozinha no meio do mar, agoniada, desesperada, sabe que negou a Cristo. É um momento perfeito para que o lobo venha e trague com todas as suas forças. O primeiro já havia sido tragado e devorado com muita facilidade, que é o Judas, porque estava interessado mais em acumular riquezas na terra do que no céu. Só precisou de uma corda para acabar com a vida de Judas. E agora Pedro seria o próximo alvo. Só que enquanto o lobo está se aproximando de Pedro, a Bíblia diz que Cristo se apresenta antes e questiona: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes. Aí Jesus ordena: apacenta as minhas ovelhas. Enquanto Pedro está pensando nisso,
o lobo cada vez mais se aproxima para tragar a vida de Pedro. É um alvo fácil demais, mas Jesus responde ou pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E ele responde: eu amo, Senhor, tu sabes. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E enquanto isso, o lobo está se aproximando cada vez mais de Pedro. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Mas ele puxou um ar lá de dentro dele e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: então toma esse cajado, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. Quando o lobo chegou para tragar a vida de Pedro, quebrou a cara, porque Pedro não era mais ovelha, agora já era pastor. Aleluia. Pedro não era mais alvo, Pedro agora era que botava os lobos para correr. Aleluia. Pedro virou uma armadilha, e aquilo que parecia ser um alvo fácil se tornou o maior perigo para Satanás naquela noite. Levanta a mão, cidade Maf, deixa eu profetizar na tua vida. É a obra de Deus que te credencia, é a mão no arado que te dá autoridade no mundo celestial. O ano de 2024 está acabando, mas o ano de 2025 está chegando. O ano de Davi, o ano de servir e cumprir a vontade de Deus com excelência. Aleluia. É o ano que Deus vai te dar autoridade para que você possa pisar serpentes e escorpiões. Aleluia. Finalizo agora. Estamos encerrando um ciclo, e a pergunta é: tu me amas? Iniciaremos um novo ciclo. Chegou o tempo de você cumprir a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.